Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo. Estamos dando continuidade ao conteúdo de matemática voltado para o nono A, certo? Hoje o tema da aula é o Sistema Internacional de Medida. Existe uma ciência chamada metrologia. A metrologia é a ciência da medição. Então tudo aquilo que pode ser medido é voltado para a metrologia, certo? Quem tem vontade de estudar engenharia, alguma coisa do gênero, vai se deparar com a metrologia. Mas mesmo aquele que não tem vontade ou interesse de se aprofundar nessa ciência, tem necessidade de ter domínio básico, porque tudo no nosso mundo, no nosso meio de negócio, no nosso convívio social envolve medidas, seja de tempo, de dinheiro, de comprimento, de altura, enfim. Vamos a começar o estudo então. Antes de haver uma padronização, as unidades antigas era feito como? Era de comparação com o nosso corpo. Por exemplo, uma braça. Uma pessoa de braços abertos, famosa posição do Cristo Redentor. Aí eu pego de um extremo ao outro e determino uma braça. Não precisa nem muita explicação para entender que se fosse hoje em dia não daria certo. Comparar eu com 1,70 m com uma pessoa de talvez mesmo 1,70 m, pode ter uma variação no tamanho do braço, ou se pegar uma pessoa de alturas diferentes vai dar problema. Então houve a necessidade de padronizar. Padronizar o que? Tornar igual. Eu fazer uma medida X ser igual aqui no Brasil, no Japão, na Indonésia, no Afeganistão, enfim. Outra medida interessante é a polegada e os pés. Antigamente era relacionado ao corpo humano, mas essas duas em específico hoje é adotado em algum sistema aí fora, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre. Então, houve a necessidade do avanço de um sistema que fosse padrão. Aí foi inventado o sistema métrico. O sistema métrico, a primeira aparição dele foi em 1790, durante a Revolução Francesa. Por quê? Só para dar um contexto histórico. Com a necessidade de comercializar, para não ter problema de um cliente, na época nem tinha essa questão de cliente, né? De uma pessoa se sentir prejudicada ou prejudicar os negócios, foi inventado o quê? Vamos adotar um tamanho X para tudo, que foi que desenvolveu o metro. Depois pesquisem como foi criado o metro. Tem a ver com a relação da luz, mas depois vocês pesquisem, que é bem interessante. O sistema que a gente tem hoje, que antigamente era chamado de sistema métrico, hoje a gente chama de Sistema Internacional de Medida, que foi a substituição do sistema métrico por um sistema internacional, que é muito mais complexo e sofisticado como é o de hoje. Basicamente, a tabela do sistema decimal, o atual, ele tem 7 grandezas principais, que são quais? De comprimento, cuja unidade central é metro, massa, quilograma, tempo, segundo, corrente elétrica, ampere, temperatura termodinâmica, Kelvin, quantidade de matéria, mol, e intensidade luminosa, candela. Existem algumas outras grandezas que a gente chama na física de grandeza escalar. As grandezas escalares são essas, só tem uma medida. Tem outra grandeza que é a vetorial. O que é a grandeza vetorial? Ela possui 2 unidades de medida. O exemplo mais claro é a velocidade. A velocidade eu tenho a distância, o tempo, 60 km por hora. Quer dizer que num espaço de 1 hora eu consigo andar 60 km, certo? Não é o objeto dos nossos estudos, mas aqui tem algumas só para vocês saberem. Frequência, força, potência, certo? Vamos lá, vamos aprofundar no nosso Sistema Internacional de Medida. Nosso Sistema Internacional de Medida, ele usa a base 10, para as 3 grandezas que a gente vai estudar aqui. O que significa isso, professor? Ela vai aumentando de 10 em 10? Não. Vai aumentando numa progressão geométrica. 10, 100, 1000 e aí por diante, certo?
Aqui só uma tabelinha para quem for pesquisar. Aqui está toda a tabela do sistema internacional, desde o 10 elevado a menos 18, que chamamos de ato, símbolo A, até o extremo maior de 10 elevado a menos 12, que é 1 tera. Certo? Então vamos lá, propriamente dito, para o nosso sistema de comprimento. Como eu disse, a central é o metro. Notem esse padrãozinho para as duas sequências que eu vou mostrar. São 7 subdivisões. O metro é o central e eu tenho múltiplos para esse lado e submúltiplos a esse lado. Então o sistema de comprimento ele tem 7 unidades de medidas, que são quilômetro, hectômetro, decâmetro, o próprio metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Notem que existe uma proporção. 1 metro é igual a 10 decâmetro. 1 metro é igual a 100 hectômetro. 1 metro é igual a 1000. Desculpa, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E assim sucessivamente para submúltiplos. Aqui divide por 10, aqui divide por 100, aqui divide por 1000. Tem uma tabelinha aqui que vai facilitar. Notem. Eu estou no metro, eu quero ir para o decâmetro, multiplico por 10 que vai dar 100, multiplico por 10 que vai dar 1000. Estou no metro, vou para o decímetro, divido por 10. Certo? Aqui tem um jeito fácil, pessoal. Nunca mais vocês vão sofrer para fazer esses cálculos. Ao invés de fazer regra de 3, se você, eu não diria decorar, tá? Eu diria você se apropriar. A partir do momento que você se apropria dessas grandezas, que você se apropria dessas escalas de medidas, nunca mais você precisa fazer conta. Por quê? É só mexer com a vírgula. Olha que interessante aqui, ó. Eu tenho 3,728 metros. Eu quero converter em centímetros. O que eu faço? Eu estou aqui, certo? Para chegar no centímetro, eu vou andar 1, 2. Então você vai andar 2 casas decimais. Então a vírgula vai entre o 2 e o 8. Logo você tem 372 centímetros, 8. Olha que interessante aqui. Eu quero transformar hectômetro em quilômetros. Daqui para cá eu ando 1 casa decimal. Então, como não tem vírgula, aqui do 3 eu coloco uma vírgula entre o 2 e o 3. Super simples, só mandar 1 casa decimal. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. C. Você está no decímetro, que é esse carinha aqui. Você vai para o centímetro. Você vai andar 1, 2. Então você vai 1 casa decimal, 2 casas decimais. Quando não tem nada, você acrescenta um 0. Beleza? Super simples. Então quer dizer, daqui para cá eu acrescento 0 atrás, daqui para cá eu acrescento 0 na frente. E esse mesmo modelinho vai seguir para as outras grandezas. Como eu falei para vocês no início desse vídeo, existe um sistema de medição que é adotado em países de língua inglesa, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, que ainda adotam aquele sistema, polegada, pé, jarda, mas foram padronizados, é óbvio. Por exemplo, 1 polegada tem 0,254 de metro, certo? É mais fácil falar, tem 2 centímetros e 54, certo? Mais fácil. E a polegada, por exemplo, muitas rodas de carro no Brasil é comercializada em polegada. A diagonal, que é uma reta de um extremo até o outro, também de aparelhos eletrônicos é medido em polegada. O pés. Tem muito esporte que fala tantos pés de altura, salto de paraquedas, enfim, jardas. É muito utilizado no beisebol 1 milha, que vale 1 quilômetro e 600 metros aproximadamente. Tem a tradicional corrida, né, da Fórmula Indy, 500 milhas de Indianápolis. Então é um sistema que ainda é utilizado. Então você em algum momento vai ter que fazer essas conversãozinhas.
Então vamos lá, agora a gente vai falar de massa. É o mesmo jeito, galera. Aqui não tem que ficar inventando muito e nem deixando o conteúdo simples complexo. É o mesmo jeito do metro. Eu tenho uma unidade central, para cá diminui, para cá aumenta. Então aqui a central é gramas, o quilograma, o hectagrama, o decagrama, o decigrama, centigramas e miligramas. Alguns alunos se questionam, professor, por que tem gramas, sendo que muitas vezes eu só vou usar gramas ou miligramas, ou alguns remédios a gente usa miligramas. Pessoal, para se respeitar esse padrão de 10 em 10, foram colocadas essas unidades. Mesmo não sendo usual, o hectagrama é de suma importância para respeitar esse sistema de 10 em 10. E a mesma coisa, se eu estou aqui e quero transformar em miligrama, você vai multiplicando. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Aqui é o contrário, você vai dividindo, certo? Eu estou aqui, eu vou transformar em gramas, vai ficar menor o número, então você vai colocar zeros na frente. Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho... Vamos pegar aqui o nome para vocês decorarem. Eu tenho um decagrama. E quero transformar em gramas. Notem, daqui para cá, você só vai andar uma casa decimal. Como aqui já tem vírgula, essa vírgula que estava entre o 3 e o 8, vai para o 8 e o 6. Super simples, tá, galerinha? Não vamos complicar não, que a matemática é fácil, a gente que complica. O B aqui, ó. Eu tenho 46 miligramas e quero transformar em decigramas. Eu tô aqui, certo? Eu teria que andar uma, duas. Então você vai colocar uma, duas, certo? E vai colocar um zero na frente. E assim vai. O sistema de capacidade, que é voltado para líquidos, a gente usa muito em líquidos. Até o álcool gel hoje em dia é vendido... Olha que interessante, estou com o álcool gel aqui na mão. Para não ter confusão, ele é comercializado nas duas medidas. Eu tenho em unidade de capacidade e unidade de massa, certo? Então aqui eu até poderia fazer uma regrinha de 3 para saber a densidade desse produto. Mas é assunto para outra aula. O professor de matemática gosta de se empolgar, né? Mas vamos lá. Aqui é a mesma coisa a capacidade, medidas de capacidade. A central é o litro, o extremo superior é quilolitro e aqui mililitro. Aqui é mais interessante. Aqui a gente só usa o litro e raramente o mililitro. Sei lá, alguns refrigerantes em lata, sei lá, Coca-Cola, Dolly, você vê que uma garrafa tem 500 ml, né? A gente chama de ml, mas é mililitro. A gente vê que uma garrafa tem 350 ml. Ou você vai comprar uma de 2 litros. A gente nunca vê ninguém comercializando, por exemplo, a caixa d'água. Eu sei que a caixa d'água está envolvendo volume. Tem a questão com a área e tal. Mas ninguém fala a quantidade de litros que cabe numa caixa d'água. A gente sempre vai falar, é 1000 litros, é 50 mil litros, bababá. A gente nunca vai converter para quilolitros. Mas é a mesma coisa. Do maior para o menor eu sempre multiplico por 10. Do menor para o maior, divido por 10. Andei para cá, o número vai ficar maior, então eu coloco o 0 atrás. Daqui para lá, o número vai ficar menor, eu coloco o 0 na frente. Esse aqui é um belo exemplo. Eu tenho aqui, vamos ver, o hectalitro. Notem, mesma coisa, nunca vi ninguém falar, vou mentir a idade, tá? Nos meus 28 anos de idade, eu nunca vi ninguém em um mercado, em uma adega, em algum ambiente que venda algo líquido, falar, me dá um hectalitro. Ninguém fala. Até se você for comprar, vai lá em qualquer loja de departamento, me dá uma bacia que caiba tantos decilitros, ou hectalitro. Ninguém vai te atender para eu falar, só tenho capacidade de litro. Mas vamos lá. Eu estou aqui no hectalitro e eu quero transformar no decilitros. Daqui para cá, quantas casas eu ando? 1, 2, 3, só completar com 0. Simples assim. Aqui você está mesma coisa, você está em hectalitro e você quer transformar em decilitros. Aqui notem, tem vírgula.
que eu vou fazer com a vírgula? Eu vou dar 1, 2, 3. Logo, eu vou eliminar a vírgula. Show de bola. Então aqui, qual que é o segredo? Se tem vírgula, você vai colocar 0 na frente ou 0 atrás. Se tem vírgula, você vai andar com a vírgula para a esquerda ou para a direita. Certo, pessoal? Esse material eu vou mandar no grupo, vai ser postado no YouTube. YouTube, é óbvio que vocês estão vendo por ele. E qualquer dúvida pode nos procurar. Estou com muita saudade de vocês. Não riam da língua presa do professor. Estou com saudade de ser suado por vocês e do momento de alegria que a gente passava na sala de aula, certo? Forte abraço, até breve.